O Papa Francisco morreu. Paz do Senhor, aqui quem fala é Gessé, e eu quero desde já te convidar para se inscrever neste canal, para curtir esse vídeo e para compartilhar com mais pessoas, porque a nossa meta é falar de Jesus. Eu resolvi gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a morte do Papa. É um fato relevante na sociedade e a gente precisa entender um pouco do que está acontecendo, um pouco do que isso representa para nós cristãos e o quanto que isso pode ter um impacto na sociedade. Ontem, no domingo de Páscoa, ele fez a sua última aparição, o seu último discurso ali daquela janela onde ele fica. E a gente precisa fazer uma retrospectiva das principais declarações do Papa, dos principais feitos. Nós temos que, em 2013, no início do seu pontificado, alguns pontos, como ele fez uma referência no início do seu pontificado, dizendo: quem sou eu para julgar? Em referência a pessoas que tinham relações homoafetivas, que buscam a Deus, e sinalizando uma postura mais acolhedora. Ele também fez críticas ao capitalismo desenfreado, ele denunciou essa economia que mata e defendeu uma economia mais inclusiva. Em 2015, ele fez um apelo à proteção do meio ambiente, que é o Encíclica Laudato Si, e o combate às mudanças climáticas. Fez também uma defesa ferrenha às políticas imigratórias que muitas nações estavam fazendo. Então ele defendeu os migrantes e refugiados e destacou para que as nações viessem acolher esses migrantes e esses refugiados. E ele iniciou um diálogo interreligioso. Ele promoveu encontros com líderes de diversas religiões, buscando a paz e a compreensão mútua. Só que diante de todos esses feitos, entre muitos outros que o Papa fez, alguns feitos foram polêmicos diante daquilo que é esperado de alguém que está no mais alto escalão da Igreja Católica. Em 2020, ele foi favorável a uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Isso gerou bastante debate dentro da igreja. Posteriormente, ele esclareceu que suas palavras foram editadas fora de contexto. Isso é o que algumas fontes falam. Isso que eu estou trazendo para vocês. Ele proporcionou reformas na Cúria Romana para poder descentralizar o poder. E os seus esforços, eles enfrentaram uma série de resistências entre os conservadores. E um outro ponto polêmico também foi a posição sobre o papel da mulher, ao qual ele destacou uma importância da relevância do papel da mulher dentro da igreja e na sociedade. Embora que, mesmo defendendo essas causas, ele foi criticado por não avançar com esses temas. Agora, com a notícia da morte do Papa, nós temos aí uma série de ritos que o Vaticano ele propõe a fazer, como um funeral previsto nos próximos 4 a 6 dias. O corpo fica sendo velado na Basílica de São Pedro. É realizado um conclave, uma convocação, nos próximos 15 a 20 dias, para que os cardeais com menos de 80 anos eles se reúnam. É realizada uma votação para definir quem será o próximo Papa, então o anúncio do próximo Papa. Qual que é o impacto geopolítico dessa mudança tão drástica, ou da eleição de um novo Papa? Quais seriam as repercussões que isso causaria?
80% dos cardeais que são eleitores, nomeados por Francisco, então existe uma grande chance das mesmas visões do Papa Francisco se manter com o próximo pontífice. Existe uma diversidade do colegiado cardinalício, com membros de 71 países. E isso pode fazer com que a escolha de um Papa fora do contexto europeu possa novamente ocorrer. Nós devemos lembrar que o Papa Francisco é um Papa argentino e existe uma grande chance de o próximo Papa também não ser um Papa europeu. Então traz uma representatividade global. E a influência política, porque nós falamos no início desse vídeo as bandeiras que o Papa Francisco ele levanta a respeito da migração, meio ambiente, justiça social. E dependendo de quem for o novo Papa, ele pode então trazer à tona essas mesmas bandeiras ou fortalecer as mesmas falas que o Papa Francisco ele havia defendido. A escolha do sucessor de Francisco será crucial para definirmos os rumos da Igreja Católica em um mundo em constante transformação. E se nós olharmos agora o contexto profético, nós, evangélicos, o contexto profético, ou que muitos acabam levantando como profecias acerca do último Papa, acerca de quem foi, existe uma série de profecias que foram colocadas mediante ao pontificado do Papa Francisco. Existe uma profecia que o Papa Francisco seria o último da lista, descrito como Pedro o Romano, que conduziria a igreja em meio à grande tribulação. E algumas linhas evangélicas, elas mencionam essa profecia como uma confirmação de que estamos nos tempos do fim. Nós já sabemos que nós estamos nos últimos instantes da igreja na Terra, mas alguns evangélicos, alguns pensadores, alguns pastores, eles mencionam que com o pontificado do Papa Francisco, nós estaríamos chegando de fato nesse tempo do fim. Outra profecia fala a respeito da grande apostasia mencionada por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que fala a respeito desse envolvimento do Papa Francisco com outras religiões ou com uma religião única e trazendo um preparativo para o terreno, para o reino do anticristo, buscando uma religião universal. Apocalipse 13 também fala sobre a figura do falso profeta. E se nós puxarmos, o Papa Francisco foi muito ativo no diálogo interreligioso. E muitos viram isso num passo rumo à unificação das religiões, algo que figura a imagem de um falso profeta. A morte dele poderia, na visão de alguns, abrir espaço para um novo líder religioso global, com maior influência política, o que se encaixaria perfeito com o falso profeta de Apocalipse 13. Então, essas, entre outras profecias, elas têm tentado trazer um pouco de sentido do contexto religioso dessa transição de pontífices. Mas agora eu quero saber de você, o que você pensa a respeito de tudo isso? A respeito dessa mudança de liderança da Igreja Católica Apostólica Romana. A minha perspectiva é que nós, como cristãos, sabendo do nosso papel e sabendo do papel do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso papel é orar para que o Senhor continue no controle de todas as coisas. O nosso papel é continuar caminhando
rumo à eternidade, lutando a nossa carreira, fazendo a nossa jornada com Deus ser mais próspera, ser melhor. Mas eu queria te ouvir. O que você acha de tudo isso? O que você pensa dessa notícia? Qual é a perspectiva que você tem para os próximos rumos no contexto global? Que esse vídeo possa trazer alguns esclarecimentos para você. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever neste canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.